Isso aí, queridos, no ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, chegando na sua casa para aquele nosso momento mais íntimo de reflexão, de conversa sobre temas bacanas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Gente, é muito gostoso receber as mensagens de vocês falando sobre o Cabeça para Cima, sobre os temas que falamos aqui, sobre como esse programa edifica a sua vida. A gente fica feliz. E eu quero que vocês saibam disso, porque é muito gostoso. Por isso, pode mandar mensagem, eu respondo. Não se surpreenda se a gente responder, porque o carinho de vocês merece resposta, né? É muito bom saber que a gente tem abençoado a sua vida. E eu reafirmo que essa é a nossa missão. Então, quando você se diz abençoado, a certeza de estar cumprindo a missão é sempre uma coisa muito gostosa. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham, a vocês que oram pelas boas novas e especialmente a vocês, queridos semeadores, que têm viabilizado que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, cumprindo a nossa missão, levando o amor de Jesus a tantas pessoas. Engraçado que outro dia a gente falou com uma semeadora. Ela é lá de São Luís, do Maranhão, e a gente teve um problema com o sinal que estava fora do ar. E quando conversamos com essa semeadora, ela disse assim, olha só, eu não sou chefe de vocês, eu não estou aqui para olhar se o sinal está no ar ou não, eu contribuo para garantir que a palavra de Deus vai estar sendo levada a todas as pessoas. Esse é o Espírito, esse é o Espírito. Mas é muito bom quando você colabora também com você. Obrigadíssima, querido semeador, que o Senhor Jesus, o único que pode, recompense a você pela sua visão de semear no reino de Deus. Que a bênção dele possa acompanhar você a cada dia e possa também satisfazer os desejos do seu coração. E quando ele não satisfizer, não fica triste não, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando a gente nem se toca a respeito disso. Que Deus abençoe você, todos vocês que nos acompanham, não só no Cabeça para Cima, mas pela Rede Boas Novas de televisão. Pois é, né, gente? Todo cristão que tem assim um mínimo de conhecimento bíblico sabe que a idolatria, ela não agrada ao coração de Deus. E a Bíblia, ela não deixa dúvida para a gente. Lá em 1 Coríntios 6:9, ela diz com todas as letras que os idólatras, eles não herdarão o reino dos céus. Afinal de contas, toda a nossa expectativa é herdar o reino de Deus, né? É poder estar lá, gozando da vida eterna ao lado do Pai. Mas idólatra, a Bíblia diz, não vai para o céu. Mas será que a gente tem bastante clareza do que é a idolatria? Será que a gente entende mesmo esse conceito? Você que está aí nos acompanhando, você pode afirmar com total tranquilidade que você não é um idólatra? Cabeça para Cima de hoje quer refletir sobre essa questão. Vamos conversar com os nossos especialistas sobre idolatria, entender o que significa e aprender mais sobre esse tema. Começamos com o nosso informativo. A idolatria é normalmente definida como a prática de adoração a ídolos, valores e ideias. É considerada um dos maiores pecados, tema de discussões por autoridades e grupos religiosos. É notável o conflito sobre o uso do termo no cristianismo. Originalmente de cunho religioso, a idolatria é duramente condenada por certas religiões, cujos ritos não incluem imagens de ídolos. A Bíblia é particularmente taxativa quanto à idolatria, comparando-a com alguns dos piores crimes e pecados. Por conta dessa condenação, o termo idolatria é atualmente adotado como forma pejorativa de referência a práticas religiosas, desobedecendo às leis de Deus segundo os seus mandamentos. É isso aí, né? É um pecado aí considerado de primeira grandeza. A gente vai falar sobre idolatria e já já eu vou querer entender aqui com os nossos convidados essa história de pecadinho e pecadão, né? Quer dizer, é um pecado chamado de maior, entendido como maior. Será que é? O que é idolatria? Você garante que você não é um idólatra? Quais são as questões ou as formas modernas de idolatria? Para nos ajudar na reflexão de hoje, recebo aqui no estúdio o Bruno Carneiro, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana de Sulacap, aqui no Rio de Janeiro. É também teólogo, filósofo e psicanalista. Que bom, né? Teólogo, filósofo e psicanalista. Olha aí, está aí nas dimensões amplas do ser humano,
Obrigada por estar novamente aqui com a gente. Que agradeço, Celeste, é uma satisfação estar aqui novamente, tratando de um assunto que aparentemente é muito simples, mas possui uma amplitude gigantesca, né? Agradeço o convite mais uma vez, também tenho aqui a presença de 2 historiadores que estarão incrementando aí a discussão acerca desse assunto. Muito obrigado. Bacana, muito bom ter você aqui, tá bom? Também conosco, Alexandre Gonçalves dos Santos. Alexandre, ele é pastor discipulado da 2ª Igreja Batista em Pavuna, aqui no Rio de Janeiro. É também professor de História no Seminário Teológico Betel, é escritor da coleção A Bíblia e o Discipulado, portanto, alguém que conhece muito a Bíblia também, vai poder nos ajudar muito nessa reflexão. Sua primeira vez no Cabeça para Cima, né, pastor? É verdade, primeira vez, é um privilégio estar aqui, né? E a gente assiste pela TV, de alguns colegas de amigos já vieram, e agora tenho o privilégio de estar com vocês aqui. Uma Obrigado. Honra pra gente. Aos colegas também que conheci, e certamente vai ser muito bom esse debate. Muito obrigada. E completa o nosso time de hoje, o Jefferson Machado. Ele também já esteve aqui no Cabeça para Cima com a gente. Ele que é doutorando em História Comparada pela UFRJ, é também pesquisador do Programa de Estudos Medievais e é professor assistente no Centro Universitário Moacir Sireder Bastos. Obrigadíssima por voltar aqui no Cabeça, meu amado. Eu que agradeço o convite. Convite para uma tarefa, acho que árdua, né, discutir esse tema, mas nós vamos tentar aqui da melhor maneira possível colocar as ideias aqui no lugar e com a ajuda dos colegas, chegarmos aqui a algumas conclusões importantes. Bacana, bacana, né? É isso, a gente muitas vezes fala na idolatria. Via de regra, o cristão evangélico, ele diz, não sou idólatra, né, porque eu só adoro a Deus. Acha que normalmente o cristão católico é que é o idólatra, porque ele, né, adora e é voltado também para os santos, etc. Como é que é? O que é exatamente a idolatria? Como é que é? Qual é o conceito? A idolatria, simplificando para nós darmos início a esse diálogo, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Deus tem um lugar. E, por exemplo, tem pessoas que idolatram um namorado, um marido. E qual o problema que nós observamos nisso aí? Quando um ser humano é colocado no lugar de Deus, aquele que o coloca no lugar de Deus tende a adoecer. Exigências são feitas para o marido ou para o namorado. E hoje em dia o conceito de idolatria tem se ampliado gigantescamente, né? Hoje em dia se fala, por exemplo, sobre idolatria virtual. Quantas pessoas estão, por exemplo, aí curvadas diante dos seus smartphones? Quantas pessoas não vivem literalmente sem curvadas, a internet? né, literalmente curvadas, né? Não vivem sem a internet. Alguns até dizem, se eu ficar sem a internet, minha vida para. Morro. Mas espera aí, se eu ficar sem a internet, a minha vida para? Será que isso não deveria ser colocado para Deus? Se eu ficar sem Deus, a minha vida para? Porque sem Deus nós não existimos. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então é interessante observarmos que idolatria é tudo o que você coloca no lugar de Deus, repito. Pois é, né? Mas às vezes a gente fica pensando assim, tudo que a gente coloca no lugar de Deus. Mas diz, não, pera lá, eu gosto muito da internet, mas eu não chego a colocá-la no lugar de Deus. Eu não vivo sem ela, mas eu não chego a colocá-la no lugar de Deus. Estou provocando mesmo, tá? É tipo assim, quais são os sinais, por exemplo, que comportamentos uma pessoa tem que já podem indicar que ela está idolatrando aquele objeto, aquela igreja, ela está idolatrando alguma coisa? Eu penso que o primeiro sinal do idólatra é a negação de que ele é idólatra. Se você vai perguntar para um evangélico se ele é idólatra, ele vai até se sentir ofendido. E até para um católico, eu tenho muitos amigos e colegas católicos, não, nós não somos idólatras, né? Nós veneramos, é diferente. Então, o primeiro sinal do idólatra é a negação. E aí, a idolatria para um vício está próximo também. Porque quando você vai trabalhar com alguém que está viciado, por exemplo, como a minha igreja trabalha com usuários de crack, ele diz, não, mas eu estou aqui, qualquer momento eu saio, né? Então, a negação, né? Porque a idolatria, ela nem sempre ela é algo
digamos assim, notório, consciente para a pessoa. Então, se aquele que você pergunta, ele já nega, bom, o primeiro ponto que eu queria considerar é a negação da idolatria. E o segundo ponto, realmente, e até já foi tocado aqui, é a questão da dependência. Há um outro ponto, a dependência, eu dependo. E aí está próximo à questão do vício também. Então, eu queria contribuir com esses dois pensamentos. Primeiro, a negação. Ah, eu não sou, né? Opa, já é um ponto a observar. A segunda é dependência. Seja daquele ídolo, nas suas formas mais diversas, seja na forma religiosa, na forma de um ídolo da mídia, ou até de um celular, como já foi colocado. Então, uma dependência também. E não de Deus. Né? Como seria uma dependência de Deus, que é bem diferente, e como também seria essa questão da consciência. Não, eu não sou. Então, para mim, são dois sinais. Existem outros, mas esses dois, para mim, são mais interessantes. Né? E há uma outra definição também da idolatria. Se a gente observar Jesus, por exemplo, ele combate a idolatria. Ele combate a idolatria pelo templo, ele combate a idolatria pela lei, né? Pela lei judaica. E você observa que ele sempre combate a idolatria, porque a idolatria normalmente ela tenta contra a vida. Né? Ela tenta contra a vida. E ela, ao tentar contra a vida, ela vai contra o projeto de Deus. Né? A gente colocando dentro da linguagem cristã, essa idolatria ela acaba indo contra o projeto de Deus. Porque é o Deus vivo, né? Não é o Deus de morte. Então Jesus, ele valoriza muito o ser humano. E quando nós, muitas vezes dentro das nossas igrejas aí, nós colocamos barreiras para que os outros possam chegar até nós, porque a nossa igreja é mais pura, é melhor, e nós estamos idolatrando a nossa igreja. E porque nós somos melhores, porque também somos da igreja, também somos idólatras. Então, a idolatria é algo muito mais profundo. É algo que está envolvido na história da humanidade, porque quando os europeus chegam até a África, até a América, eles vão combater os índios e os africanos como idólatras. Né? Na Idade Média, por exemplo, a igreja ela vai combater os outros que estão contra ela como idólatras. Então, é uma coisa muito mais profunda, porque ela também serve como instrumento político. É um instrumento de sectarização, onde eu coloco que eu sou melhor do que o outro. E aí eu acabo impossibilitando o diálogo com o outro, que isso também é algo fundamental para a gente observar, e é o que acontece hoje também. Né? Então, historicamente falando, a idolatria ela se coloca na história da humanidade assim. Ela é uma arma para eu combater o outro, né? E é uma arma para eu me separar do outro também. E é uma arma que atenta contra a vida. E é isso mesmo, é muito mais profundo, né? Porque você imaginar que idolatria é só você adorar o sol, como os antepassados faziam, ou você se prostrar diante de uma imagem, ou ter símbolos ou materiais tangíveis, é uma idolatria muito fácil de ser identificada. É fácil, aquilo ali é idolatria. Aí a pessoa olha para aquilo ali e fala, eu não sou idólatra, porque não me ajoelho diante de uma imagem. Mas no seu dia a dia, qual é a sua postura? O aspecto subjetivo da existência, aquilo que não é dito, aquilo que não é visto, mas que é pensado, que é praticado dentro do quarto, dentro de casa. Essa imagem, né, do ajoelhar-se, quando a gente diz ajoelhar-se, a gente pode sair da expressão literal para estar de joelhos, mas o quanto a gente se aprisiona, a gente se verga, a gente se submete. Isso são formas de se ajoelhar também, né? E que a gente, às vezes, toma por expressões literais e tem que entender que quando a gente fala em se ajoelhar, em se submeter, é essa coisa bem mais ampla. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, o tempo aqui, né? Boa, incrível. Mas eu queria voltar com vocês, porque vocês trouxeram uma dimensão muito interessante da questão da idolatria, que a idolatria, ela faz mal para o idólatra. É por isso, ou o que isso tem a ver com que a Bíblia nos diz que o idólatra, ele não herdará o reino dos céus?
por que que a idolatria faz mal àquele que idolatra, a pessoa, né, que idolatra. Do que a gente está falando de fato? Né? Vamos tentar entender essa história logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá.